Pai, obrigado, Senhor, por essas 14 semanas, que essa aula de hoje, Senhor, não seja apenas mais uma dessas 14 aulas, mas seja uma aula que o Senhor abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, aprofunda o nosso conhecimento, traz revelação de mistérios, Pai. Traz o Senhor num caminho justo, correto, santo. Queremos conhecer, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor fez e que o Senhor pretende fazer, Pai. Queremos estudar esses assuntos complexos, difíceis, Senhor, mas com a revelação do Teu Espírito. Não porque achamos ou pensamos, mas porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor dos mistérios, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, abre nossa coração, tira todo cansaço, distração, preguiça, sono, qualquer coisa que possa desviar nossa atenção, Pai. Que a atmosfera em cada um, onde estiver, possa estar uma atmosfera limpa, santa, lavada pelo Teu sangue, um lugar puro para receber aquilo que o Teu Espírito tem para nos falar. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. 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 Chegamos aos últimos tempos. E é interessante quando a Bíblia fala de últimos dias, ela fala de últimos dias, do final dos tempos. Mas, por outro lado, ela faz também um mistério sobre esses últimos dias. Ela não conta para ninguém quando que é isso. Quando que isso vai acontecer. E qualquer pessoa, e qualquer religião, e qualquer afirmação que disser que o mundo vai acabar em 2012, que o mundo vai acabar em 2000 não sei quanto, que o mundo vai acabar na lua vermelha, que o mundo vai acabar na chuva de granizo, que o mundo vai acabar no terremoto, estas pessoas não estão falando a verdade, não estão falando algo bíblico. Porque a pessoa mais interessada, a pessoa que teria assim, o maior impacto e o maior efeito nesse evento, quando perguntado, respondeu de uma forma que a mulherada no salão de beleza fica estarrecida. Não sei. Cabe ao Pai esse problema. O próprio Jesus respondeu isso quando perguntaram para ele quando que ele ia voltar. Ou seja, a curiosidade, a vontade de saber coisas que não está na nossa dimensão, ela só é liberada quando Deus quer liberar. E se Deus não quer liberar, não temos que ficar perturbados, não temos que ficar preocupados. Ah, mas os sinais dos tempos, nós estamos vivendo dias onde a informação é acelerada, onde as coisas estão acontecendo conforme as profecias bíblicas, a multiplicação do conhecimento, a reconstrução do templo e uma porção de coisas que as pessoas ficam alegando como sinal dos últimos dias. O anticristo já está entre nós e tudo mais. E nós temos que ter em mente o seguinte: o que é estar às portas? O que é estar voltando? É um dia ou 200 anos? Se a gente imaginar que a humanidade tem 6.000 anos, tirando a recriação e não a criação, porque a criação vai lá para os dinossauros, pegando a recriação em Adão, biblicamente falando, nós temos aproximadamente 6.000 anos. Isso é a contagem cristã. Nós tivemos 2 anos de Adão a Abrão, 2.000 anos de Adão a Abrão, que a gente chama de dispensação, mais 2.000 anos de Abrão a Jesus e 2.000 anos da igreja. Ou seja, de alguma forma, a gente já passou aí as 3 dispensações e estamos perto da volta de Jesus e do milênio, vamos dizer assim. Porque o 7º dia, os 7.000 anos, é o reinado de Jesus por 1.000 anos, conforme algumas profecias bíblicas, que ele vai voltar e vai reinar por 1.000 anos entre nós. Então, por isso que muitos falam a volta de Jesus está próxima. Agora, imagina o seguinte, se essa volta está próxima e ela está para acontecer, e tem muita gente que gosta de falar isso, tem muita gente que usa eventos e datas para predizer alguma coisa. Por exemplo, Israel foi instituído em 1946, ou 48. E muita gente pega um versículo bíblico e fala,
não mais passará uma geração. E aí alguém define que uma geração tem 80 anos, então que em 2028 Jesus vai voltar. É uma mentira. Não é verdade. Não pode se fazer esse tipo de conta. Até porque uma geração não tem 80 anos. Uma geração tem 20. Você passa a ter filho, em média, quando você tem 20, 25, até 30 anos. Então, essa seria a idade de uma geração. E aí, Jesus já teria voltado se eu pegar a criação do Estado de Israel em 48. Então, assim, tudo que se fala da volta de Jesus tem que tomar muito cuidado, porque ela é até um apelo que as pessoas, algumas igrejas até gostam de fazê-lo, porque ela gera temor, ou até um certo medo nas pessoas. Puxa vida, se Jesus voltar e eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Então, para não ir para o inferno, e as coisas estão acontecendo muito rápida, venha para Jesus, senão você vai ficar. E aí nós vamos ser arrebatados e esses aí vão ficar na tribulação, vão sofrer a perseguição. Isso também é uma historinha, pode ser real como pode ser ficção. Ninguém tem nenhuma convicção desses fatos. São tudo teorias. Então, assim, o que a gente tem que estudar escatologia, o que a gente tem que estudar os últimos tempos, a palavra escatologia é doutrina dos últimos tempos, é com todo o zelo possível e toda a preocupação com a verdade. Por exemplo, se eu usar o calendário nosso, que está com 2023 anos da igreja, vamos dizer assim, da vinda de Jesus, que todo mundo sabe não é no ano 1, provavelmente o calendário começou a contar no ano 30, aí tem toda uma conversa. Mas se eu usar o nosso calendário romano, comparar com o calendário judaico, eu não sei quantos sabem, ele tem 5.782 anos. Ou seja, nós temos uma diferença aí de 250 anos de um calendário para o outro. Então, assim, as imprecisões e as formas com que esses números foram compilados é tudo muito abstrato. E quando eu falo de 250 anos, eu estou falando de, no mínimo, 10 gerações. E se a gente imaginar que daqui 3 ou 4 gerações a gente nem mais vai ser lembrado, não é possível. Alguém sabe aqui o nome do tataravô? A maioria não sabe. Nós estamos falando de 4 gerações. E é impressionante como, assim, parece próximo, mas não é. Então, a gente tem que viver todos os dias. Esse é um princípio do cristianismo. Todos os dias, como se fosse o último dia. Então, nós temos que estar em santidade, todo dia pedir perdão para Deus, todo dia procurar aprimorar, todo dia viver como se fosse o último dia. Conheci uma mulher, ela era capelã num hospital de oncologia. Então, ela via gente morrer quase todo dia. E ela falava, aquilo lá é uma experiência profunda, porque você passa a ter uma mente que todo dia pode ser seu último dia. Porque você vive isso naquele hospital. E assim, ela falou, isso para mim foi importante como prática de vida. O que é importante? O que eu devo fazer? Como eu devo marcar o meu dia? E também viver todo dia para deixar um legado para as próximas gerações. Eu tenho que plantar todo dia para que as próximas gerações não me esqueçam tão rápido. Porque quando eu deixo um legado, eu acabo sendo mais lembrado, eu acabo sendo mais copiado. Então, se eu consigo transmitir um caráter, uma imagem de Jesus, com certeza isso vai influenciar meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, assim, essa deve ser a nossa mente. Então, quando a gente estuda escatologia, nós não estamos tentando achar uma fórmula escondida, um mistério entre linhas, o original do hebraico e o casamento das letras para descobrir a data que ninguém sabe. Nós estudamos escatologia para estar acompanhando os eventos prometidos por Deus, as promessas prometidas por Deus. A Bíblia nos diz que ela, de alguma forma, vai nos proteger e nos alertar, mas não devemos também dar muitos ouvidos a esse tipo de
de declaração, e focar naquilo que realmente é importante. Só para vocês terem ideia, nós vamos hoje tratar desse assunto, e eu sou cristão há 40 anos. Em 40 anos, nos últimos 40 anos, essa teologia da escatologia já mudou 3 vezes. O que era, quando eu me converti, a visão, o anticristo, a volta de Jesus, o inimigo, a Babilônia, a Jezabel, depois o que passou a ser, dependendo de alguns eventos no mundo, e o que hoje está virando. E aí eu posso dizer para vocês que não sei qual é certo ou qual é errado. Eu só sei que quando a gente vê que tem várias versões, a gente pode até ser simpatizante de uma delas, mas nunca aguerrido, radical, briguento. Não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, porque a gente corre o risco de estar errado e sem razão. Então, assim, quando a gente fala de final dos tempos, por exemplo, aconteceu um evento em 1948, que foi a criação do Estado de Israel pela ONU, logo após a Segunda Guerra. A situação de flagelo dos judeus foi muito marcada na humanidade, e aí a ONU, inclusive através do desempate do voto de um brasileiro, instituiu o novo Estado de Israel, em 1948. Israel foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Roma foi lá, destruiu Jerusalém e dissipou todo o povo judeu pelo mundo. No começo do século XX, por volta de 1900 e pouco, os judeus começaram um movimento que chamava diáspora, que era a volta do judeu a Israel, a volta do judeu à Terra Prometida. Ainda não tinha o país de Israel, ali era a Jordânia, mas eles começaram a comprar terras na Jordânia, que era, biblicamente falando, a Canaã, que foi deles, até por histórias de Abraão. Então, eles começaram a comprar propriedades lá na Jordânia e começaram a se mudar para lá. Eles chamavam esse movimento sionista, esse movimento do povo judeu para Canaã. E esse movimento veio crescendo, crescendo, até que em 1948, logo após a Segunda Guerra, depois daquele massacre que o Hitler fez, a ONU decidiu criar o Estado de Israel. E quando isso aconteceu, deu um grande susto na igreja. Porque até aquele momento, a questão do Estado de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, a terra de Canaã, já fazia quase 2000 anos que ela era figurada. Ela não era real. Ela era de uma forma figurada. Então, assim, muitas das profecias bíblicas, eles passavam a interpretar de forma figurada e não de forma real. É lógico, tem coisas assim, quando se fala, eu não aguento engolir esse sapo. Não quer dizer que você engoliu um sapo. Isso é forma figurada. Então, tem muita coisa na Bíblia, algumas parábolas e tudo mais, que ele fala de forma figurada. Mas essa questão dos finais dos tempos, as pessoas começaram, porque como o Apocalipse ele é muito cheio de imagens e sons e visões, então, assim, muito dele é figurado e muito é real. E a gente não sabe exatamente o que é real e o que é figurado. O pessoal falava muito daquelas coisas assim, acho que era Nostradamus, sei lá qual que era o profeta, falava, vejo pássaros de ferro, quer dizer, numa época que não tinha avião, ele já via o avião. Então, era um profeta que via o futuro, né? Mas, assim, tem muita coisa na Bíblia que a gente não sabe exatamente se ela é figurada ou se ela é real. E a volta de Israel foi um marco histórico, foi um evento que aí muitos teólogos e muitos estudantes de Apocalipse e da escatologia começaram a ler a Bíblia de uma forma diferente. E é interessante quando a gente começa a ver que isso aí trouxe uma nova revelação, um novo entendimento. Aí surge, há uns 200 anos atrás, mais ou menos, um camarada que chama Scofield, que inclusive tem a Bíblia de Scofield, que ele faz comentários no rodapé. E olha que interessante, a palavra arrebatamento, ela surgiu na Bíblia de Scofield há 200 anos atrás.
Ela não é originária da palavra, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Jesus que disse a palavra arrebatamento, mas foi uma palavra que o Scofield criou para dizer que nós iríamos ser tirados num piscar de olhos. Então, ele criou a palavra arrebatamento, e a palavra arrebatamento hoje está incorporada no nosso evangeliquez, está incorporada na nossa prática. Outra palavra que não existe na Bíblia e que está incorporada na nossa fé, está incorporada na nossa doutrina, é a Trindade. A Bíblia o tempo todo fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas em nenhum momento ele fala da Trindade. Então, assim, tem vários termos que a gente vai descobrindo e lógico, nenhum deles está errado. Por exemplo, a outra palavra também que fala que Jesus vai reinar por 1000 anos. Aí criaram o termo, o reinado, o milênio do reinado. A palavra milênio não tem na Bíblia. Aí também tem toda uma linha teológica, pré-milênio, pós-milênio. Por exemplo, para algumas religiões, nós já estamos vivendo o milênio, Jesus já subiu aos céus, já voltou, e a gente já está dentro desse período hipotético, que não é 1000 anos, é uma figura de 1000 anos, que pode ter 2, 3 mil anos, mas assim, a gente já estaria vivendo o milênio. E algumas religiões cristãs acham que a gente já está no milênio. Então, assim, é importante entender isso, porque você vai ver que nessa apostila, ele usa vários versículos para citar aonde estão essas profecias e aonde faz menção a esses eventos nos finais dos dias. Onde estão esses fatos, onde estão esses versículos, onde estão falando da volta de Jesus, onde está falando dos impérios. E aí, Samuel, você tem como projetar os impérios? E a gente vai olhar, porque uma das profecias mais fortes usada no nosso tempo é essa de Daniel 7-12. Ele fala praticamente um calendário dessa volta de Jesus, e ele fala do que a gente chama de 70 semanas. 70 semanas daria 490 dias, e algumas pessoas interpretam isso como 490 anos. E aí cria esse calendário do cumprimento dessas 70 semanas de Daniel, num gráfico que acaba coincidindo algumas datas e alguns números, né? Então, assim, você vai ver que a primeira semana, que eles chamam de 7 semanas, que são 49 anos, 7 vezes 7, 49, que é a reconstrução de Jerusalém descrita em Neemias. Lembra que o povo foi para a Babilônia, ficou escravo lá, e depois veio Esdras, veio Neemias e tem Esther, que são os últimos profetas ali da volta da escravidão para Jerusalém. E aí o Esdras reconstrói o templo, Neemias reconstrói os muros, e aí esse período de 49 anos da reconstrução de Jerusalém, eles entendem que foi as 7 primeiras semanas de Daniel, dessas 70 semanas de Daniel. Aí, depois dessa reconstrução de Jerusalém, vem 62 semanas, que é os 434 anos até a vinda de Jesus. Lembra aquele período bíblico de silêncio? Aquele período bíblico que não teve profeta, aquele período bíblico que a nossa Bíblia quase que não tem nada, ela termina em Malaquias e começa em Mateus. Tem ali uns 400 e poucos anos. Então, esse seria as 62 semanas, o período de silêncio. Então, essas 62 semanas daria os 434 anos até a vinda do ungido, até a vinda de Jesus. E aí, esse calendário, ele teoricamente para. Então, assim, a volta e a ressurreição de Jesus, vem o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo e começa a era da igreja. Então, nós paramos ali em Daniel 9, 26, e aí só vamos retomar esse calendário de Daniel, ou seja, das 70 semanas, passaram-se, teoricamente, 69 semanas. Ficou faltando uma semana.
Que aí você vai lá em Apocalipse e fala muito dos 7 anos, dos 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, que é a história de uma semana do anticristo manifesto, né? E a grande tribulação, então diz que vai haver uma paz mundial, vai ter um líder mundial, esse cara vai trazer uma paz mundial, ele vai fazer aliança com todo mundo, vai ser o bonzinho, vai ser o amor, e depois de 3 anos e meio ele vai trair todo mundo e vai fazer uma grande guerra e vai haver uma grande tribulação. Esses seriam os últimos 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. É assim que a Bíblia chama, ou seja, muita luta. Aí começa toda uma teologia. Tem os que acham, e depois desses 7 anos, Jesus volta e começa o milênio. Aí sim começaria o reinado de Jesus na Terra por 1000 anos. Essa é uma visão da maioria das igrejas, esse é um entendimento da maioria das igrejas. Tem gente que acha que nós já estamos no milênio, mas a maioria entende que o milênio vai começar através da volta de Jesus e a derrubada do anticristo. E o Satanás vai ser preso, por isso que ele vai governar em paz. Mas, assim, o que é importante, por exemplo, tem gente que acha que nós vamos ser arrebatados antes dessa nova ordem mundial, antes desse líder mundial ser levantado, antes da manifestação do anticristo como o salvador da pátria. A igreja vai ser arrebatada antes, ou seja, antes dos últimos 7 anos da Terra, ou da presença do diabo na Terra. Tem gente que, esses que acham que é antes, são chamados pré-tribulacionistas. Tem um monte de tese que justifica isso, que Noé foi avisado do dilúvio e que, como no tempo de Noé, o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, ou seja, nós vamos ser avisados. Então, assim, tem várias teses que defendem essa visão da pré-tribulação. Tem muita gente que acha que nós vamos ser arrebatados no meio dessa tribulação. Nos 3 anos e meio de paz, nós vamos estar aqui na Terra, mas antes da grande tribulação, da grande perseguição, da grande decapitação de todos os crentes, nós vamos ser arrebatados. Aí eles chamam de mid-tribulação. E tem outros que acham que nós vamos passar pela tribulação, que nós vamos viver a tribulação e só vamos ser aliviados efetivamente na volta de Jesus. Todos têm base bíblica, todos têm argumentos de sobra. Houve um movimento muito forte na década de 80 sobre a pré-tribulação, por alguns livros que lançaram no mercado. Tinha um escritor que chamava Tim LaHaye, e ele escreveu, inclusive, um livro que virou filme, que era Deixados para Trás. E essa linha de pensamento começou, assim, vocês devem ter visto filmes assim, a pessoa some, fica só a roupa. E aí os que ficam falam, e agora? Nós vamos morrer, perdemos a salvação, como as 10 virgens que não estavam com a lâmpada acesa e tal. Mas o filme e as histórias e algumas bases bíblicas dizem que vai haver uma segunda chance para os que ficarem, vamos dizer assim. Não vai ser que nem as virgens, porque tem uma passagem de Ruth, acho, que o rei, acho que era o rei, deixava, o pessoal colhia, e as viúvas, elas pegavam as sobras da colheita. Então o rei falou assim, deixa bastante sobras para ela. Então ela pegava os rabiscos, ela pegava as sobras das uvas que sobravam e acabava usando aquilo como um salário, como um sustento para a vida dela. Então, assim, algumas pessoas usam essa figura para dizer assim, aqueles que ficaram ainda vão ter uma chance, são os rabiscos, de serem colhidos pelas viúvas ou pelo rei, para serem salvos ainda. Mas tudo isso é teoria, tudo isso são teses, tudo isso é argumentação, réplica, tréplica e um monte de coisas, né? Então, você vai usar, por exemplo, lá em Lucas fala que nos dias de Noé e nos dias de Ló, Deus avisou Noé, então nós também seríamos avisados. Nos últimos dias haveria muito engano, hoje que tem muita informação, a gente vê a quantidade do engano, que hoje tem até uma palavra bonita que chama fake, né? Tempos difíceis nos últimos dias, multiplicação do conhecimento, nós nunca tivemos tanto conhecimento como nos dias de hoje. Hoje, só para vocês terem ideia,
eu não sei nem o que comparar, mas hoje você, assim, há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu lembro assim que as pessoas falavam, se você pegasse um jornal do Estadão de um dia, ele tinha mais informação do que uma pessoa recebia em 30 anos a 200 anos atrás. Um dia do jornal tinha mais informação do que... Então, assim, a multiplicação da informação com a internet aumentou ainda muito mais. Tá? Então, assim, a multiplicação do conhecimento, alguns impérios que estão tentando se implantar, algumas pessoas que têm se afastado da fé, algumas heresias, o retorno de judeus a Jerusalém, isso é uma das profecias, e agora tem um movimento muito bonito mesmo, que são os judeus messiânicos, ou seja, está começando uma onda em Jerusalém mesmo, da conversão de judeus ao cristianismo. E acho que depois de 2000 anos, alguns judeus falaram assim, eu acho que Jesus voltou e nós perdemos o bonde. Porque eles ficaram 2000 anos maldizendo Jesus. E agora começa um movimento messiânico no meio dos judeus, que eu acho que é bíblico, eu acho que tem a ver. Muitos falam da reconstrução do templo, que os judeus já estão com todos os aparamentos, com toda a estrutura do templo novo para ser construído, e que vão construir ele em 2, 3 meses. Independente de todas essas histórias que a gente ouve, eu penso o seguinte, a gente tem que acompanhar. Eu, por exemplo, eu acredito muito que não só os judeus são o relógio do mundo, tudo que acontece em Israel tem algum porquê, como a própria igreja é o relógio do mundo. Tudo que acontece com a igreja também tem um porquê. Porque eu acho que a igreja e os judeus são os dois ponteiros de um relógio. E que um dia esses dois ponteiros vão se juntar à meia-noite e o céu vai descer. E, assim, isso é apenas uma sensação que eu tenho. Então, assim, tudo que a gente for estudar na Bíblia, vocês vão ver todos esses versículos, todas essas profecias e tudo mais. Lógico, tem muita polêmica, a questão da batalha do Armagedon, vocês já devem ter ouvido falar disso. Onde se dará, se ela será local, se ela será universal, como que vai ser isso, a besta, quem é a besta, como que ela vai se projetar, o anticristo. Curiosamente, por exemplo, se você pegar o Islã, eu conheci um ex-muçulmano, ele era muçulmano, casou com uma católica e ele resolveu ler a Bíblia para provar para a mulher dele que ela estava errada e que o Islã estava certo. A verdade é que ele se converteu ao cristianismo depois de ler a Bíblia e descobriu que quem estava errado era o Islã. Mas ele não descobriu só que o Islã estava errado. Ele descobriu que o Islã é o negativo do positivo. Tudo que a Bíblia fala, o Islã desfala. Por exemplo, o filho escolhido é Isaac, que era judeu. Para o Islã, o filho escolhido é Ismael, que é o pai dos árabes. O Mahdi, que é o anticristo, que é o salvador do mundo que eles esperam, tem todas as características, é a mesma figura que a Bíblia descreve como o anticristo. Vou falar mais uma, para todos aqueles que acham que todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus, não importa se é Deus ou Alá, temos que adorar a Deus. Não. Alá, tudo que o Alcorão fala de Alá, é o que a Bíblia fala de Lúcifer. É a mesma pessoa. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente acha que está sendo politicamente correto. A gente, não, vamos ser ecumênicos. Vamos lidar com os hindus, vamos lidar com os muçulmanos, vamos buscar a paz mundial, que é exatamente o que vai acontecer com a humanidade. É exatamente o que vai acontecer com a nova ordem mundial, que é o projeto deles. E, assim, eu acredito que a comunhão entre cristãos é extremamente salutar. Mas entre seitas e cristianismo, eu acho muito complicado. Então, assim, alguns dados, quem é a besta, como que ela vai acontecer, e aí entra essa questão da história, né? A segunda vinda de Jesus e o anticristo. Eu, quando me converti, na década de 80, fui fazer um seminário de escatologia. Inclusive, na nossa igreja, tinha um rapaz que era filho do coronel Eliseu, que chama Eliseu,
E o pai dele escreveu vários livros de escatologia. Ele foi um dos precursores dessa visão no Brasil. E ele dava aula sobre as 70 semanas, sobre a vinda do anticristo, sobre a besta, sobre a paz mundial. E o grande inimigo de Deus, o anticristo que viria, seria o Papa. Inclusive, ele falava de 2 papas, já falava algumas coisas que previa o Papa. E ele sempre usa alguns versículos para justificar a tese. Roma, ou Vaticano, ele está rodeado de 7 montanhas, e a Bíblia diz que o local vai ser rodeado de 7 montanhas, então o Vaticano seria o lugar da contemplação, o lugar da nova ordem mundial, onde esse anticristo vai ser lançado, e usava de um monte de argumentos, e ai de você se questionasse. Mas a história é história, e aí alguém levantou um dia e falou assim, mas espera aí, segundo a Bíblia, o anticristo não aceita Jesus como filho de Deus. E se tem uma coisa que nossos irmãos católicos não têm problema nenhum, é chamar Jesus de filho de Deus. Eles aceitam que Jesus é o filho de Deus, eles creem na Trindade, eles creem em tudo que nós cremos. Tem uma reza católica que chama credo. Eu não sei quem já ouviu essa reza ou já praticou ela muitas vezes. Se você orar o credo, você vai ver que não tem nada errado no credo, é igualzinho o nosso. Creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, creio na Trindade, creio nisso, creio naquilo. Aí tem um momento que fala assim, creio na Igreja Católica, que nós também cremos, porque católica é universal, mas ele não fala creio na Igreja Católica Romana. Então, assim, se você pegar a oração deles do credo, o problema é que eles decoram, eles nem sabem o que estão orando, né? Eles estão rezando. Mas, assim, é igualzinho a nossa confissão de fé. Nada a tirar. Então, assim, quando no começo desse terceiro milênio, começou a se questionar que provavelmente não eram os católicos, nem era o Papa, por quê? Porque surgiu uma evidência maior, surgiu algo que justificava isso. E na época que eles justificavam que era Roma, eles falavam assim, o último império foi o romano. E a Bíblia diz que, assim, na estátua de Daniel, o último vai ser o que virá dos pés de Daniel, que é a mistura de barro e ferro, vai ser o último alterado. Ou seja, então seria o romano estilizado, ou de uma nova forma. Mas é curioso, porque o último império da Bíblia foi o romano, mas o último império da história da humanidade não foi o romano. Nós temos o Império Babilônico, Medo-Persa, Islâmico, grego, egípcio. Tem 6 impérios até o romano. Após o Império Romano, veio um império que durou quase 1000 anos, que é o Império Islâmico, o Califado. E esse é o último império da humanidade. Apesar de que na época que a Bíblia foi escrita ele não existia, mas o último império da humanidade é o Califado. E aí surge uma tese que o último império é o califado, porque começou aquele movimento do Estado Islâmico, depois vieram as perseguições, as decapitações do Islã, de uma forma bastante opressa. Aí alguém falou assim, não, então o anticristo vai surgir do Estado Islâmico, porque o Islã, ele nunca, jamais vai confessar Jesus como filho de Deus. Ele se encaixa nessa figura. Bom, então encaixa melhor. Aí começam a fazer estudos das escatologias e começa a ver que se encaixa. E é interessante que o filho do Eliseu, que também se chama Eliseu, o coronel Eliseu, o filho dele, começou a estudar essa visão escatológica do Islã e, basicamente, o pai dele devia ter uns 30, 40 livros. Ele se tornou totalmente obsoleto, porque as teses do pai dele iam contra toda essa nova linhagem dessas teses dos últimos dias de um anticristo surgir através do Estado Islâmico. Mas não precisa ir longe. Agora, na década de 20, eu diria para vocês que até essa linha doutrinária está sendo questionada. Até esse pensamento de ser o Islã está sendo repensado.
E aí começou algumas questões, porque agora a gente está vivendo transformações aceleradas, e a gente começa a ser pessoa e também começa a ser avatar, a gente passa a ser uma figura, mas também passa a ser um ser humano. Você começa, há um ano atrás eu falei de metaverso, domingo passado eu falei isso aí também já ficou obsoleto, agora se fala de inteligência artificial. E assim, tem pessoas que dizem que a NASA desenvolveu nos satélites hologramas que vai trazer essa nova ordem mundial através de uma imagem nos céus. Ou seja, as pessoas vão olhar para o céu e vão ver Jesus. Do Oriente ao Ocidente. É como se pegasse aquele versículo bíblico e trouxesse a realidade. E aí as pessoas vão acreditar que é Jesus. E vai ser uma tremenda de uma montagem artística através desse sistema tecnológico. E a gente começa a estudar um pouco mais, começa a ver que alguns desses arquibilionários, desses caras que têm dinheiro para comprar quem quiser, acham que podem morar em Marte, eles acham que podem matar um terço da população mundial, eles começam a maquinar uma nova ordem mundial com a tecnologia. Então, também é uma tese que surge e que, nos nossos dias de hoje, tem até uma certa lógica. Se fosse falado isso 20 anos atrás, seria totalmente abstrato e totalmente infundado. Mas hoje já começa a ganhar uma certa conotação de ser possível. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não quero dizer nada, eu só quero dizer assim, cuidado quando você se envolve muito profundamente numa linha de raciocínio que a única linha correta é a sua. É muito perigoso isso, porque ela pode ser desmontada e a gente não tem o tempo e não temos o momento. A Bíblia tem duas figuras para tempo. Uma chama Cronos, que é a cronologia, o nosso relógio, e a outra chama Kairos, que é o tempo de Deus. Então, a nossa cronologia nem sempre está alinhada com o Kairos de Deus. Davi foi ungido rei por Samuel, de acordo com a vontade de Deus. Mas o Cronos, ou o momento de ele assumir o reinado, levou 13 anos. O rei Saul não abriu mão do osso durante 11 anos. Aí ele morreu. Aí Davi fala, agora sou eu. Não, entrou um filho dele para reinar por 2 anos. Até Davi receber o trono. Então, assim, às vezes o Kairos, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, a gente pode, às vezes, ver muitas evidências, podemos ver muitos sinais, mas o Kairos de Deus é o Kairos de Deus. O nosso, ainda estamos presos ao crono, ao cronológico, ao relógio. Nós, assim, dentro desses 6.000 anos que eu falei, das 3 dispensações, existem 2 coisas que nós estamos amarrados. Nós estamos amarrados no tempo e no espaço. Quando a gente for para a eternidade, ou a eternidade passada ou a eternidade futura, não terá nem tempo e nem espaço. Nós seremos totalmente livres dessas 2 prisões. Dá para imaginar? Não dá. A gente fica doido se pensar nisso. Então, assim, tem aquela imagem da estátua, Samuel? Então, lembrando, nós tivemos o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o Império Islâmico, ou Califado. Houveram 7 impérios. E aí diz que o 8º é o último misturado. Então, assim, nessa foto da visão de Daniel da estátua, ele vê o ouro, na época, referia a exatamente quem dominava na época, que era a Babilônia. E aí ele viu a queda da Babilônia, o domínio do Império Medo-Persa, a queda do Império Medo-Persa, o domínio do Império Grego, e a queda do Império Grego e o domínio do Império Islâmico, que na verdade só veio a ser revelada depois da Bíblia. E o último império seria a volta do califado, junto com barro representa o homem, a mão do homem, a relação do homem. Por outro lado, também nessa nova visão, tem muita gente que faz a figura do ferro como a tecnologia e o barro como o ser humano.
Ou seja, é quase que um avatar, né? É quase que a tecnologia e o ser humano misturado. Olha que doideira, gente. Até o inimaginável dá para imaginar. Mas, assim, eu estou só citando tudo isso, eu não estou aqui defendendo nenhuma tese, nenhuma visão de que vai acontecer dessa forma, mas um alerta, é importante ler o livro, nós temos muitos versículos aqui, é que se a gente ler um, vai ficar preso em muita coisa, e o nosso tempo já está quase se esgotando. Aqui fala da segunda vinda, fala da ressurreição dos mortos, e que vão ter um corpo glorificado. Aí eu estudo algumas coisas que me deixam pirado. Eu acho que uma das figuras do pecado de Adão, que Deus falava que se ele comesse da árvore da vida ele morreria, é que ele perdeu o Espírito Santo que habitava nele e o espírito humano que habitava nele. Quer dizer, espiritualmente Adão morreu, ele só ficou corpo e alma. E aí, em substituição desse espírito humano, ele recebe sangue. E eu acho que o nosso corpo glorificado não vai ter sangue, porque o sangue na Bíblia é sempre a figura da humanidade, da fraqueza, da morte. Então, assim, quando Jesus ressuscitou, diz que ele era carne e ossos. Quando fala da passagem do Vale dos Ossos Secos, fala de carne e ossos, não fala de sangue. E aí soprou sobre eles o Espírito. Então, assim, tem várias passagens bíblicas, mas isso é toda uma filosofia minha, não é uma doutrina da igreja, mas é só para viajar um pouco no pensamento. Então, assim, a segunda vinda, a nossa ressurreição dos mortos, nós vamos ter carne, nós vamos ter ossos, mas nós vamos ter o corpo glorificado, ou seja, na nossa veia vai fluir o Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Então, a questão do arrebatamento a gente já falou, a tribulação, ou pré, mid ou pós, o juízo final e a vida eterna. Assim, só para fechar, eu vou dar uma notícia não muito boa, porque todo mundo fala que o mundo vai acabar. Mas o mundo não vai acabar. Quando Jesus voltar, ele vai reinar na Terra. Não vai reinar em Marte. Não vai reinar num mundo novo. Talvez a Terra sofra uma transformação, como eu acho que já sofreu, mas vai continuar reinando na Terra. Então a Terra não vai acabar. E eu vou mais longe. Quando diz que termina o milênio, e aí a volta de Jerusalém é quase que uma espaçonave do tamanho do Brasil e da altura do Brasil. É um prédio gigantesco, que teria, sei lá, uns 20, 30, 40 andares, com 1 bilhão de pessoas em cada andar. Quando no final dos tempos, que houver o juízo final, a nova Jerusalém vai descer dos céus e ela vai pousar na Terra. Ela vai parar na Terra. Então, a Terra não vai ser destruída ou implodida. Até porque tem uma das promessas de Jesus, quando fala das bem-aventuranças, fala: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, Deus vai dar uma maçã podre para quem for manso, ou para quem seja obediente. Se ele faz uma promessa, ele faz uma promessa boa. Então, a terra vai ser boa. Mas esse é um assunto extremamente polêmico, esse é um assunto que tem muitas variáveis, esse é um assunto que cada um de vocês já deve ter estudado alguma coisa, e é importante estudar, é importante conhecer, exatamente para que a gente possa ser ponderado nas colocações. O Kelson fez uma pregação, e acho que está fechando um livro, sobre Antes que a Porta se Feche. E ele foi muito preciso nessa pregação, porque ele não assumiu nenhuma doutrina de pensamento, ele foi estritamente nos pensamentos bíblicos e nas coisas que todos concordam. Então, ele não defendeu pré-tribulação, mid-tribulação, pós-tribulação, nada disso, milênio, pré-milênio, pós-milênio. Não, ele foi estritamente na palavra, trata das 7 igrejas do Apocalipse. É importante a gente entender as 7 igrejas do Apocalipse, desde Éfeso, Esmirna e tal. E se você fizer um círculo
com uma pizza, né, e cortar ela em 8 pedaços, você põe Jesus no topo, né, e aí você tem as 7 igrejas. É como se fosse o relógio do mundo. E aí você tem Laodiceia, que é a última igreja, né, é próspera. Ela é mais cega na questão da doutrina, mas ela também caracteriza como uma das igrejas do final dos tempos. Então, assim, isso é um outro estudo. O pessoal pega as igrejas mais complicadas, que estão ali na Idade Média, você vai ver que eles pecaram e construíram coisas. Quer dizer, alguém pegou essa filosofia das 7 igrejas e colocou nesse relógio da história dos 2000 anos da igreja. E que para dizer que nós estamos vivendo o final dos tempos, porque nós estamos na igreja de Pérgamo. Mas também é uma tese bonita, é uma tese legal para estudar, vale a pena aprender. Eu gosto muito disso. Eu sou meio assim, às vezes quando eu pego alguma coisa, eu fico pesquisando, aí quando a coisa começa a crescer muito, eu largo e falo, não, preciso parar com isso, senão eu vou começar a ficar fanático. Aí eu largo tudo. Teve uma época que comecei a estudar o judaísmo, né, que é uma coisa que eu acho linda, e os hábitos judeus, o Talmud, que são todas as culturas judaicas, e eles têm coisas incríveis, coisas maravilhosas e tal, e aí comecei a ficar fascinado por aquilo. Chegou uma hora, eu falei, não, se eu continuar com isso, eu vou virar judaizante. Você já foi naquela igreja que tem o tabernáculo, que tem o candelabro, que o pastor tem um anel de 12 pedras, e aí vai, tem um cajado. Eu falei, não, para, senão daqui a pouco você vai virar um deles. Então eu paro, respiro, dou um tempo, e aí é interessante porque você acaba tendo todo o conhecimento sem necessariamente ficar limitado naquilo, sem necessariamente se entrar profundamente naquilo. E isso também é um processo perigoso, porque pode cegar o entendimento, conforme a gente entra muito fundo em algumas coisas. A gente sabe, tanto fanatismo é perigoso. Né? A única coisa que eu sou fanático mesmo é por Jesus. Esse eu não tenho, eu sou viciado nele e não abro mão. Tá? Mas basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que o assunto é muito complexo, muito difícil. A gente nem falou nenhum versículo, mas depois tem tanto versículo aqui. Pode falar, Mara. Pastor, só para como é que falar um capítulo da Bíblia, quando você falou que esse mundo vai continuar, mas a gente lembra que vai ser todo restaurado, né? Eu creio naquele Éden, quando Deus fez um Éden para o Adão, aquele Éden era um Éden ideal para se viver. Então, quando ele fala em Apocalipse 21, novo céu e nova terra, e aí ele fala nessa terra. Eu creio que é essa terra mesmo, mas eu creio também nessa terra restaurada, porque nós seremos restaurados, né? Exatamente isso, Mara, porque você tem um novo tempo e uma nova terra, uma nova situação. Ele vai tirar os espinhos, os abrolhos da terra, ele vai tirar as dores, vai tirar tudo que afeta hoje e vai realmente restaurar o jardim do Éden. Só que a gente tem que entender que nós estamos na Terra hoje como missionários dos céus para começar a abrir pequenos Édens nesse mundo de trevas. E aí ele fala, larga a tua tenda, ou seja, a gente tem que levar o evangelho para mais gente, a gente tem que levar esse Éden para mais gente. E eu acho que a volta de Jesus vai combinar nessa conversão total, e aí o Éden vai ser restaurado. Eu acho que antes do fim de Apocalipse, que é o final do milênio, ele fala de uma nova terra, Jesus vai reinar nessa terra, só que sem o diabo. E diz que no final do milênio ele ainda solta o diabo um pouco, porque tem algumas almas ainda com o coração dividido. Para fazer mais uma peneirada e aí sim terminar os tempos. Mas e acredito, inclusive, que com a volta de Jesus, aí é uma outra filosofia maluca, o pessoal me perdoe, mas assim, na época de Adão, que ele pecou, os homens viviam 800, 900 anos. Depois, na época de Noé, eles já não conseguiam viver 200 anos. Começaram a viver menos. Talvez por causa do dilúvio, por causa do sol, alguma coisa que possa ter afetado a natureza carnal deles.
Na época de Abraão já estava em 150 anos, e depois a idade desce para 120, e na época de Jesus já era 80 anos. O resto que passa disso é enfado, está escrito na Bíblia. E a gente sabe que na Idade Média chegou a 40 anos. Por causa de pestes e tudo mais, a Idade Média chegou a 40 anos. E a gente está vivendo um crescimento de novo. 40 para 60, agora nós estamos numa fase de longevidade. Eu até brinco, né? O pessoal não morre mais, está com 90 e lá vai pedrada, está doente de cama, com Alzheimer, mas não morre. Vai 10 anos, 15 anos, o pessoal não morre mais. Então, assim, as pessoas estão vivendo 100 anos. Acredito que vão chegar a 120. Aí você começa a ver que parece que é um ciclo de volta. A hora que Jesus voltar, eu acho que nós voltamos a viver 800, 900 anos. Até o final dos tempos, quando aí a gente vai viver a eternidade. Isso, de novo, uma filosofia louca. Mas, assim, eu gosto de ficar pensando coisas que talvez pouca gente pense. Inclusive, não acho muito isso em livros também. Mas você começa a olhar a história, o ciclo, você vê que tem uma certa coerência. É um sinal que nós estamos caminhando realmente para um tempo da volta dele, né? As pessoas vivendo 100, 120 anos, que estão muito perto disso, com a tecnologia, com a medicina, que do jeito que progrediu, do jeito que melhorou e tudo mais, é bem provável que 120 anos vai ser a média da humanidade até a volta de Jesus. E olha, assim, só para... Eu acho... Ah, desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, Mara. Então, eu só queria... eu acho interessante essa lição 14, de tudo que o senhor falou, é muito importante. Mas tá, e se eu quiser resumir, o que eu tenho que me preocupar? Aí ficam os 5 tópicos que a lição começa. Eu tenho que viver de modo digno, eu sei que eu vou prestar conta, tenho que ficar com isso em mente, sei que Jesus vai voltar, tenho que ficar atento nos sinais dos tempos, que o senhor falou muito, muito sobre isso, muito bom, e nós temos que viver hoje como se ele fosse chegar agora. Exatamente isso. Todo dia como se fosse o último dia, e todo dia como eu vou deixar um legado. Por exemplo, eu, há uns 3 anos atrás, fiz 60 anos, e comecei a encher minha cabeça, falei, pô, tá na hora de eu me aposentar, tá na hora... Eu tenho uma filha que trabalha comigo, vou delegar mais para ela, vou começar a parar de trabalhar e tal. E aí Deus veio no meu ouvido e falou assim, como? Peraí, eu não estou pedindo para você parar de trabalhar, você está forte. Ao contrário, eu acho que os próximos 30 vão ser melhor do que os seus 60 passados. Aí eu fiquei meio chateado, eu falei, como? O senhor está me dizendo que eu vou aposentar com 90? Aí Deus falou, é isso mesmo. E aí eu falei, bom, então muda meu coração, porque eu estava querendo parar. Então você tem que viver para deixar um legado, mas também você tem que viver como se todo dia fosse o último dia. Sabe aquelas coisas que falam assim, não chore no túmulo, abrace antes, beije antes, fale palavras de amor antes, não no túmulo, no funeral, quando já passou a oportunidade de fazê-lo, né? Aí a importância da pregação sua no domingo, quando você falou das artes. Tudo que a gente pôr a mão para fazer, e cada dia resplandecer a glória de Deus naquilo que a gente produz. É isso aí, isso aí. A glória é o impacto que a gente causa no papai. Pensar que ele está assistindo a gente, está sempre vendo a gente, esse deve ser a nossa preocupação. Todo dia ver que ele está olhando a gente e babando por nós. Não que nós mereçamos, mas porque ele olha para nós diferente. A gente vê um filho pirracento, mas a gente baba por eles. Então é assim que é nosso papai. Mas legal. Mais alguma pergunta? Eu acho que o James queria falar alguma coisa e eu interrompi. James? Não. Na realidade, eu até aproveitaria a deixa da Mara, não queria falar nada, mas eu estava pensando uma coisa aqui, pastor, que há um tempo atrás, conversando com uma pessoa não cristã, e a gente estava falando sobre o viver muito, né? Então, assim, minha forma de ver,
embora a ciência tenha avançado e as pessoas tenham vivido muito, eu não vejo que, como cristão, as pessoas estão vivendo mais. Porque quando a gente começa a olhar a quantidade de terremotos, muito mais, e tende a ser muito maior, quantidade de tufões, ciclones, ou seja, cada vez mais a gente vê pessoas morrendo na tenra idade, pessoas que não vão ter oportunidade de chegar, podia viver 100 anos, mas ele não vai chegar a 30, por causa da maldade no mundo. Então, assim, eu entendo que a ciência está avançando, e essa pessoa falava isso, as pessoas estão vivendo muito mais. Eu falei, não, até o senhor citou aquela passagem dos 70 anos, né? O salmista fala isso, quando muito chega a uns 70 anos, né? Não estou querendo dizer que a vida da pessoa vai chegar aos 70, mas eu vejo que se a gente fosse ver uma média de que vive e o que não vive, nem chega aos 70, porque eu vejo Na muitos verdade, James, flagelos essa ceifando as vidas na tenra idade. essa estatística é feita pela média. As pessoas estão vivendo no Brasil hoje até 75, quando era 60 a média. Assim, resolveram muito do problema da morte de natalidade. Tem muito acidente, mas as pessoas estão vivendo muito, sim. As pessoas estão tendo longevidade bastante. E a média, por isso que na França está lá aquele maior barulho para a reforma tributária. No Brasil fizeram a reforma tributária. E tem uma previsão no Brasil, 2050, que os 50 a mais vão ser maiores que os 50 a menos. Ou seja, vai ter mais gente vivendo sem fazer nada do que gente trabalhando. Isso é problemático. Isso é uma estatística que, se olhar os gráficos, a população que mais cresce no Brasil hoje são os idosos. Quando, por exemplo, as leis criam-se todas essas regras de acessibilidade, guia rebaixada, não é só para cadeirante, é para velhos. A quantidade de velhos que cresce é assustador. Então, assim, as leis estão sendo feitas para adequar esse pessoal numa existência normal. Então, assim, apesar de ter muitos acidentes, terremotos, catástrofes, guerras, pandemias e tudo mais, a população está vivendo mais na média. Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, todo lugar, pelo menos no Ocidente, né? Não sei como é que é na Coreia, mas aqui estão vivendo bem mais mesmo. Mais algum dado, gente? Então vamos orar? No domingo. E eu queria também pedir para vocês estarem orando, porque eu vou estar acompanhando a minha mãe para fazer provavelmente uma cirurgia. Ela já fez uma cirurgia em bebedouro, tirando uma pinta do rosto e deu células cancerígenas. E agora a gente vai para a PUC amanhã. Então, eu queria que vocês estivessem nos ajudando em oração, porque 90 anos, passar por isso é um pouco... Não estava no nosso programa. Imagino. Então, eu conto com as orações de vocês, tá? Imagino. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por esse estudo. Ajuda-nos, Senhor, a estar buscando aqui. Domingo que vamos estudar, Senhor, essas últimas 4 lições, que o Senhor possa estar preparando os corações de cada um, que eles possam jejuar, realmente limpando, Senhor, para que esse encontro seja um momento de contato pessoal contigo, de um relacionamento íntimo contigo, Pai, e que tudo isso que foi estudado, Pai, não caia no esquecimento, mas possa ser lembrado, relembrado, reestudado, para que possa sedimentar, Senhor, no coração e na mente as tuas verdades, Pai. Não aquilo que achamos ou pensamos, mas aquilo que está no teu coração. Obrigado, Senhor, pela atenção de todos eles, dedicação, esforço. Retribui, Pai, e compensa cada um deles com a tua graça, com a tua presença, com o teu mover. E faz-nos realmente viver focados, Pai, como se cada dia fosse o último. Focados, Senhor, em fazer o melhor que podemos fazer a cada dia, mas também focados em deixar um legado, em plantar sementes que talvez nunca venhamos a colher, mas estamos plantando para um futuro, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.